Aleluia. Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus. Que Deus derrame graça e amor sobre a tua vida, mais e mais. Sabe, é vontade de Deus, é vontade do Senhor, é desejo de Deus falar ao nosso coração, amém? Posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Então vamos começar hoje com esse entendimento, sabe? Coloque isso no teu coração, esse ponto. Deus deseja falar comigo, amém? Por quê? Porque você é especial, porque você fez algo de bom, porque você... Não, amado, simplesmente porque Ele é teu Pai e Ele quer orientar a tua vida, Ele quer direcionar você em todas as coisas. Semana passada nós falamos sobre um coração disposto e foi algo muito forte da parte de Deus, foi uma mensagem que realmente veio trazer abrir os nossos olhos, uma realidade daquilo que nós estamos vivendo. Como igreja do Senhor, temos aparências de pessoas piedosas, de pessoas que amam a Deus, e eu tenho certeza que nós amamos a Deus. Mas não é só dizer que amamos a Deus, é viver uma vida que se dispõe a amar a Deus. Não é só sentar neste lugar, não é só sair da sua casa, vir no domingo e ser um culto, e fazer um culto ao Senhor, é viver realmente aquilo que Deus tem falado e ministrado no nosso coração. E eu quero fazer então a parte 2 desse sermão, Coração Dispostos, parte 2, e vamos deixar Deus falar conosco hoje, amém? Glória a Deus. A ideia hoje é um coração que responde, né? Eu não sei se você já passou por isso, se já aconteceu com você, de você tentar aconselhar alguém, ajudar alguém, sabe? Você consegue ali enxergar as estratégias, as saídas, as ações que aquela pessoa possa fazer para que ela se dê bem, para que ela alcance resultados, seja numa empresa, seja como um líder, seja na vida sentimental, sabe? Bons conselhos, acho que todos nós já demos conselhos para as pessoas e a gente consegue ver aquele plano já tudo resolvido, nós enxergamos os resultados acontecendo, porém as pessoas elas não confiam no teu conselho. Elas não acreditam, elas acham que você está louco, é claro, por causa das emoções, dos sentimentos, muita coisa que está dentro do coração delas, elas estão cegas e elas não conseguem ver o outro lado, os motivos por qual ela está vivendo aquilo, e aquele conselho parece que não faz sentido na vida dela, sabe? Eu não sei você, mas como pastor amado, eu já vivi isso, vivo todos os dias, a todo momento a gente está aconselhando, direcionando pessoas à verdade, à vontade de Deus, a viver uma vida crendo que esse Deus é verdadeiro, real, e que Ele está nos ajudando, que Ele está nos fortalecendo, que Ele não abandonou ninguém, que Ele não deixou ninguém para trás, e que Ele tem palavras de sabedoria, que Ele tem direção, que a sua palavra, como diz a própria palavra, é luz para o nosso caminho, ela nos direciona em toda a sua verdade. E muitas vezes, pessoas elas escutam, e elas não ligam, elas não vivem, elas não acreditam, elas não depositam a fé. E isso gera uma frustração dentro do meu coração, que às vezes dá vontade de gritar: ei, irmão, acredita! Pelo amor de Deus, Deus está falando contigo. Dá vontade de sacudir a pessoa. Sabe, hoje eu estava ministrando de manhã e eu fui para casa pensando naquilo que eu ministrei, e eu comecei a ver testemunhos de pessoas que ouviram um conselho nosso, da parte do Senhor, e decidiram colocar a sua confiança, depositar a sua fé, e cara, coisas foram milagrosamente assim, aconteceram. Nós temos aqui na igreja, nós temos uma família que fica com a gente, que está com a gente, é membro da igreja, e um certo período o filho dessa pessoa descabelou na bagunça no mundo e foi embora, e foi tão radical que ele ficou doido, ficou chapado, a cabeça perdeu o juízo, estava andando na rua, morando na rua como um mendigo, tinha deixado a casa, e essa mãe sendo julgada pela família, julgada por todos, e nós falávamos assim: irmã, confia que Deus vai fazer a obra, vamos orar, vamos esperar no Senhor, vamos colocar o nosso coração no Senhor.
E ela vinha toda sentimental, toda acusada. Muitas vezes ela vinha e ficava triste aí, sentada no meio da adoração. E nós chegávamos lá, fizemos uma oração, vamos se alegrar. Sabe, ela falava assim, sabe, AP, parece que sou eu que estou rejeitando meu filho, parece que sou eu que abandonei ele. Sabe, ficou tão caótica a situação, que nós ali não conseguíamos, pelos olhos naturais, enxergar uma saída, enxergar uma direção de Deus. No sentido, porque nós sempre estamos procurando, a direção de Deus é caminhos bons, a direção de Deus é resultados positivos, a direção de Deus, sabe, querido, é tudo fácil, é um mar de rosas. Não, amado. A direção de Deus muitas vezes está diante de uma fornalha. A direção de Deus está muitas vezes dentro de uma toca de leão. A direção de Deus está em encarar um mar que não se abriu ainda. A direção de Deus vem no meio das tempestades. E muitas vezes nessas situações, os nossos corações se desesperam. E aí você está recebendo bom conselho, Deus está falando com a gente, e nós não colocamos a nossa fé, nós desistimos, nós abrimos mão, e as coisas ficam pior ainda. E essa mãe, ela falava conosco, vamos orar. Hoje, para a glória de Jesus, esse filho foi restaurado, a saúde mental dele está bem melhor hoje, ele está morando com a família, está vivendo ali no meio dos seus pais, foi acolhido, Deus fez a obra. Foi um tempo difícil, mas Deus fez. As pessoas, elas vêm todas desesperadas, eu não consigo falar essa palavra agora, não, é sem fé, sem esperança. Desesperançada, é isso? Bom, então é isso. Poxa, sumiu. E a gente, o que nós temos é uma palavra de esperança. O que nós temos é uma palavra de fé. A palavra de Deus ensina que existe um dom. Lá em Coríntios, Coríntios 12, fala sobre os dons do Espírito. Nós temos um dom que chama assim, o dom da fé. E o dom da fé é gerar fé nas pessoas, é animar as pessoas a crer que Deus é aquele que está fazendo todas as coisas. Mas, amado, como é frustrante o meu coração quando eu vejo alguém não acreditando. Pedro, meu casamento está ruim, eu não estou gostando. Irmão, continua, porque faz parte. Não deixe, sabe, o teu coração esmurecer. Deus não está brincando. Disponha o teu coração a crer. Aleluia. Agora, eu quero que você pense comigo. Se nós, que não temos a visão do todo, não temos o conhecimento completo de todas as coisas, quando aconselhamos alguém, e essa pessoa não ouve, ou não acredita, ou você percebe que não encontrou fé, não depositou fé naquilo que está sendo ensinado, pregado ao coração dela, a gente fica frustrado. Imagine Deus em seu coração, conhecendo todas as coisas, sabendo que Ele tem um plano perfeito para mim e para você. Eu acredito que Deus não fica frustrado. Porque Deus não se frustra, Ele não pode se frustrar. Mas sabe, é muito amor. Ele está falando assim, não existe uma outra forma de eu provar para vocês que eu quero fazer todas essas coisas na vida de vocês. Eu já dei o meu filho, o máximo que eu podia provar para vocês, que eu concordo em te abençoar, que eu concordo em cuidar de vocês, que eu concordo em ser o provedor de vocês. A prova disso é que eu enviei meu filho para morrer na cruz por você. Então Deus tem nos chamado, Deus Ele toca em nossas vidas. Deus Ele fala conosco, Ele tem se revelado, Ele tem mostrado a nós a vontade dEle. Mas a única coisa, querido, a única porta que Deus não vai invadir, que Deus não vai entrar, que Deus não vai de alguma forma te obrigar a fazer, é a disposição do teu coração em crer naquilo que Ele está falando com você. A única porta que Ele não vai fazer, que Ele não vai se mover, é invadir o nosso coração. Sabe, Deus Ele não está procurando pessoas capacitadas.
Nós temos sempre dentro do nosso coração, há um sentimento que ele persiste em estar dentro de nós. Que o Senhor está procurando perfeitos. Que o Senhor está procurando pessoas que são as melhores. Que o Senhor está procurando pessoas com habilidades, pessoas preparadas, os mais fortes, pessoas que são capazes de fazer coisas. Deus não está procurando isso. O que Deus está procurando, Ele procura corações dispostos. Quem hoje estiver com o coração disposto a ouvi-lo, com o coração disposto a acreditar na sua direção, com o coração disposto, sabe, a confiar, a ir até o fim, amado, é essa pessoa que Deus está procurando aqui neste lugar, nesta noite. Disposto a ouvir, disposto a confiar, a obedecer, mesmo quando o medo bater na tua porta, mesmo quando as dúvidas existirem, mesmo quando a dor for real, ei, não importa, Deus está procurando pessoas com coração dispostos. Provérbios capítulo 23, verso 26 diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer o teu coração, querido. Ele quer assumir o controle. Ele, de novo, não está procurando perfeição, mas disposição. Sabe, há pessoas que erram, há pessoas que tropeçam, mas elas têm algo dentro delas que move o céu ao seu favor. Mesmo elas errando, mesmo elas falhando, tem algo dentro delas que move. É um coração disposto a se arrepender. É um coração que diz: Senhor, eu errei, mas eis-me aqui para continuar de novo. Eu ainda estou firme, eu ainda estou forte, eu ainda estou acreditando que Tu és um Deus generoso, misericordioso, que perdoa, que sara, que dá a chance novamente para mim. É esse tipo de coração que Deus está procurando. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Porque quando nós falamos de um coração, quem era um homem segundo o coração de Deus? Davi, amém? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, nós vamos ver várias histórias dele, relatos dele, de erros, de falhas. E o que o tornava ele um homem segundo o coração de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, diz assim, ó: e quando este foi retirado, está falando de Saul, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, Deus deu testemunho, sabe? Deus testemunhando de Davi, Deus falando sobre Davi. Deus quer falar sobre você. Ei, escute, preste atenção. Deus deu testemunha dele e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então a pergunta que eu te faço nessa noite, uma pergunta silenciosa que está dentro do nosso coração, que Deus está perguntando é, eu posso ter o seu coração? Deus está fazendo essa pergunta para você. Eu posso ter o seu coração? Sabe, amado, disponibilidade de entregar o nosso coração não é apenas estar presente. E o que Deus está querendo não é só estar presente aqui, é você ser acessível. Deus quer acessar teu coração. Ele quer mover o teu coração. Ele quer moldar o teu coração. E para isso você precisa estar disposto a ter um coração que se dispõe a obedecer, a ouvir, a amar a Deus. Então tudo está aqui dentro de nós, a resposta que nós damos diante de Deus. Então, às vezes nós estamos ocupados demais, ou confortáveis demais, ou feridos demais. Mas o céu, amado, vai se mover quando encontra um coração disposto. Salmo 51, 17, fala muito bem sobre isso. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Toda vez, amado, que teu coração se dispõe
a entrar neste lugar de quebrantamento, de dispor a obedecer, você move os céus em teu favor. Deus para. E ele fala assim, eu estou vendo um coração ali disposto. Anjos, Gabriel, Miguel, arcanjo, não sei do que, vai lá em favor dele lá. Resolve o problema. Ajuda ele. Fortalece ele. Percebe? O quanto é importante nós termos um coração disposto. Deus não está procurando perfeição. Não que nós não devemos ser perfeitos. Ele disse, ser perfeito porque eu sou perfeito. Mas a questão é, se o meu coração está disposto a ser moldado, porque só seremos perfeitos se permitirmos com que Ele molde, se mova ou faça dentro de nós. Amém? Então eu quero trazer hoje 4 características sobre um coração disposto. Se você puder anotar, é muito bom. E isso vai marcar o teu coração. Já começa a abrir o teu coração, tá? Fica facinho para mim, dá um sorriso e fala, Jesus, pode entrar, a casa é sua. Amém? Amém? Hoje eu estou bonzinho, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, não precisa ficar com as costas assim meio atruviadas não, mas que o chicote não vai estralar não, hoje Deus quer falar no teu coração. Eu estava com fome semana passada. Glória a Deus. Bom, primeira característica, nós precisamos ouvir sem endurecer. A gente precisa aprender a ouvir as coisas sem endurecer o nosso coração. Hebreus capítulo 3, verso 15 diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, uma coisa que nós precisamos estabelecer é que Deus sempre fala primeiro. Deus está falando comigo e com você a todo momento. Deus é um Deus que fala. Amém? Tá? Ele fala através da sua vida de oração. Ele fala através da sua escritura, das suas palavras, né? Porque a própria palavra diz que Deus é o verbo, é a fala. E disse Deus, haja. Deus fala a todo momento. Ele vai falar com você em sonhos. Ele vai falar com você através de profecias. Ele vai falar com você através de outras pessoas. Ele vai falar com você através da natureza. Deus está falando com você a todo momento. E nós precisamos acreditar nisso. Um coração que se dispõe a ouvir a Deus, começa a compreender as coisas do céu, começa a entender os propósitos de Deus. É um coração que não vacila, ele vai na frente, não diz a palavra do Senhor, ele é teu escudo e broquel, ele destrói as armadilhas, ele quebra o arco, ele se levanta contra aqueles que se levantam contra você. Mas muitas vezes essas promessas não estão acontecendo na nossa vida, muitas vezes você não está vivendo isso. Por quê? Porque você não está disposto a ouvir a Deus. Você não está disposto a ser moldado por Deus. Então ele às vezes fala, não faça isso, não faça aquilo. Ele mostra alguma coisa e você ignora essa situação, dizendo ou vivendo ou pensando que Deus ele não fala a todo momento. Então a todo momento Deus está falando com você. Isso é para quem é espiritual. E quem é espiritual? Aquele que é nascido em Cristo Jesus, aquele que nasceu da água e do Espírito. Esse ele anda com o vento sopra onde quer, para onde ele imagina for, ele não sabe para onde vai, mas ele é guiado por esse vento. E o Espírito de Deus está nos guiando. Você vai trabalhar, o ônibus demora, alguma coisa acontece, Deus está falando. A questão é, o meu coração está disposto a ouvir ou disposto a reclamar? O meu coração está disposto a ver Deus fazendo, ou o meu coração está disposto a duvidar daquilo que Deus está fazendo? A todo momento existe uma questão dentro de nós que precisa ser resolvida, e você precisa estabelecer uma coisa: Deus está falando comigo a todo momento. Ele fala com você através do teu filho, ele fala com você através da tua conta bancária, ele fala com você, sabe, através da tua esposa, do teu marido, ele fala com você aqui é óbvio que Deus está falando com você, não dá para a gente ignorar. Essa mensagem, ela tem a ver com a tua vida, ela tem a ver com o teu coração, a palavra de Deus está sendo pregada, então aqui está óbvio.
Mas nos outros lugares, muitas vezes você vai precisar ter o coração disposto a acreditar que Deus está falando com você. Faz sentido? Quem tem um coração disposto, ouve com reverência e não com resistência. Aqui está toda a diferença. Muitas vezes, nós estamos resistindo. Mas eu não quero falar sobre quem resiste, eu quero falar daquele que ouve com reverência. Então, ouvir com reverência não é só escutar a Deus. É se posicionar com o coração. É se render a Ele. É deixar Ele falar aquilo que precisa ser falado dentro de nós. Sem endurecer. Não há uma resistência. Nós não podemos resistir o que Deus está falando. Sabe, no máximo, querido, você pode dizer assim: Deus, eu sei que o Senhor está falando, concorde com Ele. É difícil de compreender, mas eu estou com dificuldade. Mas eu sei que é a tua vontade, então porque é a tua vontade eu quero viver, eu quero andar, eu quero ser assim. Eu preciso dar uma resposta, eu preciso mostrar a minha reverência, eu preciso mostrar, eu creio que o Senhor quer dessa forma, mas eu não consigo. Mas em minha incredulidade, ajuda a crer. Eu creio, você crê em Jesus? Mas quantas vezes, você que diz crer, a incredulidade sua atrapalha você de andar nisso? Como que a gente crê e tem incredulidade? É normal, é natural, faz parte da nossa natureza. Nós cremos, sabemos que Ele faz. Mas muitas vezes a incredulidade está dizendo: não consigo, não com você. Pode ser para outras pessoas, eu já vi com outras pessoas, aconteceu, eu já vi tudo isso, mas menos comigo. E a incredulidade começa a ganhar força, e ela endurece o coração, e aí o nosso coração não fica disposto a acreditar em Deus. Então nós precisamos ter um coração disposto, independente da sua situação, da tua história, daquilo que você está vivendo. Um coração disposto, ele não só ouve, ele não resiste, ele entra em reverência, ele se posiciona. Ouvir é se preparar para mudar. Então acredito que hoje você diz assim: hoje Deus está mudando a minha vida. Hoje Deus está mudando o meu coração. Eu tenho que já preparar, eu não posso sair daqui, eu não vou ser mais a mesma pessoa a partir de hoje. Toda vez que eu entrar em contato com a palavra de Deus, toda vez que Deus falar comigo, eu vou fazer algo, eu vou dar um passo em sua palavra. Eu vou andar em sua palavra, naquilo que Ele está falando. Esse é o coração disposto. Porque não existe outra forma de andarmos em milagres, não existe outra forma de vivermos o que Deus tem para nós, se não dispormos o nosso coração a encarar essa realidade. O coração disposto, ele não fica analisando aquilo que Deus falou. Ele não fica matutando. Deus está falando, querido. Sabe, uma coisa que eu quero que vocês entendam. Se você não aprender a ouvir a Deus, vai ser difícil a tua jornada. Muitas pessoas, elas falam, o que você acha? Eu mudo de emprego? Eu quero saber o que Deus acha. O que você acha? Eu faço isso, essa faculdade ou aquilo, eu tomo essa atitude ou aquela outra. Amado, não é o apóstolo que tem que achar alguma coisa, é que o que Deus está falando com você. Se Deus está falando com você, e o que Deus fala com você é baseado, é fundamentado nisso aqui, anda, vive, pisa nisso. E você vai ver como os seus caminhos serão perfeitos. Sabe, você vai viver o que Salmo 91 diz, que não tropeçaremos em pedra alguma. Por mais que haja inimigos, por mais que haja obstáculos, por mais que haja dificuldades na nossa vida, Deus vai te manter firme. Mas se você dispor teu coração a ouvi-lo, a dizer assim: Deus fala, e eu estou disposto a ouvi-lo. Então é se preparar para mudar, é não ficar analisando. Sabe, Samuel, ele estava lá e ele disse para Deus: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. A palavra ouvir, muitas vezes ela está conectada, ligada com obedecer. Em Deuteronômio 6 fala sobre o Shema. Então em hebraico é Shema, ouve, ó Israel, obedece, ó Israel. Igreja, obedece o Senhor. Escuta o que Ele está falando. Amém? Então Samuel disse:
Fala, teu servo te ouve. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus disse, eu vim fazer a vontade do Pai. E nós também temos que andar nisso. Aleluia. Então, é pedir perdão, amado, mesmo quando você acha que tem razão. Sabe, é uma dúvida que a maioria das pessoas tem, eu não sei por que elas têm essas dúvidas. Na verdade, eu sei por que elas têm essa dúvida. Porque elas querem achar uma possibilidade de não andar nisso. Elas viram para mim e falam assim, AP, quando uma pessoa erra, briga comigo, faz tudo de errado, certo? Ela está errada, eu ainda tenho que pedir desculpa para ela? Eu ainda tenho que pedir perdão para essa pessoa? Amado, o que você acha? Não, AP, mas é que você, mas eu sei, eu acho uma coisa, mas isso que eu acho aqui é ruim, porque o que eu acho está dizendo assim, eu tenho que ir lá e pedir desculpa, eu preciso resolver. Mas se o senhor falar que não, AP, eu vou ficar firme nisso. E, amado, anda naquilo que Deus está falando com você, querido. Sabe, é não endurecer o coração. Sabe, é sentir o Espírito Santo te chamando para um lugar secreto, querido, e você não colocar um outro obstáculo. Há um momento que Deus está ali, você está vivendo, e de repente o Espírito Santo fala assim, ei, vamos conversar um pouco. Aí você, não, Espírito Santo, espera aí um pouquinho. Eu estou muito ocupado. Eu tenho muitas coisas para fazer. Um coração disposto não faz isso. Um coração disposto, quando sente que o Espírito quer falar, ele começa a oh Deus, eu te amo. Oh Senhor, fala porque eu te ouço. Oh Senhor, me mostra o caminho que eu quero te obedecer. Senhor, fala no meu coração aquilo que eu preciso mudar. Sabe, querido, uma pessoa que ouve a Deus, ela está sensível à voz do Espírito Santo. E quanto mais você andar nisso, mais essa voz vai ficar entendível, legível ao teu ouvido, vai ficar fácil de você perceber que o Espírito Santo está falando com você. Se você tem dificuldade, querido, de ouvir a voz do Senhor, é porque você tem falado pouco com o Senhor. Eu não sei você, mas eu sou de uma época que a gente não tinha, era os números aparecendo quem estava ligando, não tinha celular. Não tinha a mensagem, ela falou, tal fulano está ligando para você. A gente pegava o telefone e tocava, era um telefone desse tamanho, fazia um barulho enorme, era disco, não sei se já ouviu isso, era mais ou menos assim. E era muito caro, a gente não podia demorar muito tempo no telefone, quando você ia para um orelhão, assim, já clique, 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 muito rápido. Não sei se você nunca viveu isso, eu vivi. Está vendo? Eu vivi isso e você não viveu e estou vivendo o que você está vivendo agora. Glória a Deus por isso. Mas olha só. E aí a gente falava, fingia. Eu ligava para a Natasha e eu fingia que era uma outra pessoa, ela fingia que era outra pessoa. No começo, que não era paquera, nós não sabia mesmo, tinha uma dificuldade de identificar a voz. Mas conforme a gente foi se relacionando e tendo intimidade, ela tentava fazer isso, não conseguia mais. Eu falava, para, Natasha, eu sei que é você. E da mesma forma é com o Espírito de Deus, querido. Se você não está compreendendo a voz dele, se você não consegue, duas coisas, ou você se opõe a rejeitar, resiste, ou realmente você não está tendo vida com ele de oração. Deus está te chamando para você ouvi-lo. Aleluia. Um coração que se dispõe a ouvir a voz do Senhor, ele ouve um confronto com humildade e não com defesa. Sabe, quantas vezes você foi confrontado, quantas vezes foi questionado, e a primeira coisa que você faz é se defender, é se justificar. E aí a pergunta é, Deus não fala através do confronto, não é Deus que está falando com a tal pessoa sobre a sua postura, sobre o seu posicionamento, sobre quem você tem sido, só porque você não está vendo Deus, só porque você não está vendo uma áurea, só porque você não está vendo trovões, só porque você não está vendo fogo, não é Deus que está falando com você? Ei, amado, se está apontando teu erro, se está apontando tuas falhas, se está apontando coisas que você precisa mudar, é Deus falando com você. É Deus te chamando. Mas você não. Espera aí, fulano, você não sabe de nada. Você também não faz. Você começa a comparar. Você começa a se justificar.
Não, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar daqueles que têm um coração disposto. Eu quero falar daqueles que quando ouve um confronto, ele fala, cara, é verdade, eu preciso mudar isso. Tem razão. Sabe, você está certo. Eu tenho sido muito arrogante, eu tenho sido muito prepotente. Sabe, não interessa o quê. Deus está falando. O ponto é mentira? Você pega e faz assim, você ignora a verdade. Não, mas você também. Mas peraí, qual que é a intenção nossa? O Senhor diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E Deus fala através das pessoas. Aleluia. Eu quero que você pense muito bem quando alguém te confrontar, falar alguma coisa, apontar um defeito. Pense. Pare de se justificar. Leva isso para o Senhor. Pergunta para Jesus se é verdade. Pergunta para o Espírito Santo se é só uma acusação, se é só uma calúnia. E se é uma calúnia, qual que é seu próximo passo? Perdoa aquele que te caluniou. A todo momento você está ouvindo Deus, cara. A todo momento Deus está falando com a gente. O problema é que o nosso coração não está disposto a ouvir. E nós precisamos ter esse coração que se dispõe a ouvir a Deus. Aleluia. Sabe, é algo interessante que quem ouve primeiro obedece mais rápido. Um coração disposto, ele está com a prontidão de obedecer aquilo que Deus está falando. Agora eu vejo no rostinho de vocês um desejo assim, ai Deus, pode falar comigo porque eu quero te ouvir, eu quero te obedecer. Nossa Deus, agora pode usar o meu marido, pode usar meu filho, pode usar o pastor, pode usar não sei quem, eu quero ouvir a sua voz. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aplauda Jesus por isso. Primeiro ponto, então, não endureça o coração. Ouvir sem endurecer. Segundo, confiar sem calcular. Um coração disposto não vive calculando as coisas. Sabe, Provérbios 3, versículo 5, diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Em outras palavras, ele está dizendo, um coração disposto, ele não espera entender tudo. Muitas vezes nós queremos entender o todo, para poder andar. Mas por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Isso não é confiança. Você confia no Senhor? Amém, eu confio. Com essa voz de tacara rachada. Beleza, glória a Deus. Me fez convencer. Tá, você confia no Senhor de todo o coração? Então você confia como o sol brilha todos os dias, ele vai ser assim na tua vida? Você confia que os seus caminhos não serão tortos, não serão desvirtuados, porque o Senhor é aquele que te guia? Você confia que o Senhor é a provisão na tua casa, que Ele é o que põe o pão, que Ele é o que põe o sustento, Ele que te veste, Ele que cuida de você? E por que tantas vezes, amado, você teme, você perde o seu humor, você perde a alegria, porque essas coisas estão faltando? Porque tantas vezes os teus olhos estão presos às coisas? Porque a todo momento você está sendo confrontado segundo a tua confiança, se você confia realmente de verdade, de todo o teu coração no Senhor. Então, corações dispostos não esperam entender tudo, eles confiam porque conhecem o caráter de Deus e não precisam conhecer o plano completo. O coração disposto, ele não anda os planos, pelo cálculo, ele anda pelo caráter de Deus. E quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Deus é um Deus que faz acepção de pessoas. Ele escolhe quem vai abençoar ou quem ele vai fazer. Não. Deus, ele se arrepende daquilo que ele promete. Mesmo quando você não cumpre a tua parte, Deus se arrepende? Não. Então por que esses sentimentos, eles rodeiam você? Por que muitas vezes você está se relacionando com Deus com o sentimento de que Deus se arrependeu porque você fez algo de errado e talvez você merece um castigo?
Talvez você merece ser punido. Você não foi um bom filho, você não foi um bom marido, por causa disso eu vou te dar isso. Deixa eu te gerar algo, amado. Consequências dos nossos erros vão gerar sementes ruins aqui nessa terra. Mas não é Deus que está pondo, são consequências, coisas que são naturais. Porém, mesmo diante dessas, se você tem um coração que se dispõe a ouvir a Deus, Deus muda a história. Aquilo que era para dar errado, aonde abundou o pecado, superabundou a sua graça, o seu amor. E olha eu aqui pregando a palavra de Deus. Percebe? Será que nós estamos confiando em Deus de todo o coração? Então comece a confiar sem calcular. A mente humana, ela quer ter previsibilidade, ela quer ver o futuro, ela quer, olha, eu preciso saber aonde eu vou chegar. É tipo assim, se eu fizer isso, vai acontecer isso e vai fazer aquilo. Sabe, amado, nós não podemos ser assim. Como eu disse, o céu ele é totalmente diferente do que a terra diz, que é as conquistas, as vitórias. É diferente, sabe? Se eu abrir mão disso, se eu perdoar, se eu fizer isso, eu vou perder. Quanto que vai me custar? O que vai acontecer? Sabe, nós ficamos nessa matemática na nossa mente. Isso aqui, amado, vai ser uma pedra de tropeço. Você com isso vai endurecer teu coração, você não vai se dispor a obedecer, você não vai se dispor a ter um coração que se dispõe a ouvir Deus. Sabe, Deus está mandando, Deus falou para você fazer, por isso que é importante nós termos essa convicção de que Deus está falando conosco. Eu tenho certeza, quando você se membrizou aqui, veio de outra igreja, ou enfim, ou nasceu aqui, uma coisa que eu falo para todos é o seguinte: Deus pediu para você estar aqui? Deus mandou você vir para cá? Deus mandou você ser membro dessa igreja? Mandou. Então aguenta o pastor. E só vai sair daqui quando Deus mandar você sair. E Deus vai falar comigo primeiro para depois você sair. Senão você está em rebeldia. Mas eu te abençoo para você não viver em rebeldia, amém? Não é dono de ninguém. Mas a gente precisa entender isso. Sabe, as pessoas, elas trabalham, elas vivem uma jornada de trabalho alucinante, querendo mais dinheiro. Deus mandou você trabalhar mais. Se Ele mandou, amém, glória a Deus, não tem problema nenhum, Deus mandou. Mas se não, por que você está fazendo isso? Por que você quer fazer as coisas segundo a sua matemática? Percebe? Então, se Deus está mandando, eu vou. Porque confiar nele vale mais do que entender tudo. Eu não preciso entender tudo, eu só preciso confiar nele. Eu ando em suas palavras. Eu sei que o meu coração está disposto. Se ele me corrige, eu estou disposto humildemente para ser corrigido. Se ele muda o caminho, o projeto, eu estou humildemente para entender que ele está mudando o projeto. Deus sabe de todas as coisas. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode mover ou impedir o agir de Deus. Sabe, há muitas coisas na nossa vida, a gente começa a pôr a nossa confiança, sabe, em pessoas, em dinheiro, nessa terra. E o Senhor falou: olha, não deposite teu coração aqui. Não coloque teu coração aqui, não invista teu coração nessa terra. A nossa provisão vem do Senhor. Alguns tempos atrás, nós estávamos passando uma dificuldade financeira, eu e minha esposa, a minha família, e a gente começou: Senhor, como? E o meu coração, porque eu sou o provedor da casa. Na verdade, Deus, Ele é acima de mim, mas eu tenho uma responsabilidade disso. Nós somos homens, nós sabemos disso. É nós que temos que se virar, glória a Deus, aleluia. Cadê os homens machos aqui? Fala, dá um amém aí. É isso. Né? Que a sua mulher fique dormindo o dia inteiro na tua casa e você saia para trabalhar, ralar e fazer isso, amém? É benção. Glória a Deus para quem entende isso. Porque essa pessoa, ela anda naquilo que Deus tem. Ele é homem. Amém? E eu tenho isso no meu coração. E um dia Deus falou para mim: agora você vai sair dessa posição de sustentar a casa e vai deixar sua mulher sustentar a casa.
Eu falei, Deus, não posso perder o reinado. Quem manda lá sou eu. Ela vai querer ser a dona do dinheiro, ela vai querer falar o que compra e o que não compra. E quem determina isso sou eu. Só que antes de Deus falar comigo, Deus falou com ela. E glória a Deus, porque ela ouviu. Mas esses últimos dias, eu não sei porque eu falei isso, né? Mas tá bom. Esses últimos dias, estamos passando por uma dificuldade. E eu comecei a olhar, da onde viria isso? Deus, as pessoas não estão ouvindo. Senhor, quem que o Senhor vai usar? Quem que vai ser? E eu estava colocando a minha preocupação, o meu coração estava mais preocupado. Quem ia ouvir a voz de Deus para andar no milagre? Quem que vai ouvir o Senhor dizendo, ei, meu filho está precisando de uma ajuda? E aí Deus falou assim, Fabiano, dá um tempo, escuta, sabe aonde você está colocando a tua confiança? Em quem me ouve, não em mim. Deixa eu dizer algo para você, Fabiano, eu não preciso que alguém me ouça para eu fazer na sua vida. Não é esse o caminho que você tem que ter é todo o teu coração em mim, eu sou o seu provedor. Eu falei, tá bom Deus, então fala comigo. Me mostra, eu quero ir mais além. Então, se o senhor está falando comigo isso, e o senhor é meu provedor, fala comigo. Aí uma irmã, pastor, faz uma semana, a irmã Tagarela, que fala demais. Faz uma semana que Deus está falando comigo, sobre você. Irmã, por que você está sendo teimosa? Uma semana Deus falando com você e você não fala comigo. E Deus está falando assim, pastor, se andares pelas águas não te afogarás, se passares pelo fogo não te queimará. Eu falei, boa notícia essa. Senhor, que venha então as águas, que venha, Senhor, o fogo, porque eu não vou ser queimado, porque eu não vou me afogar. Então vamos entrar nisso. Eu não vou calcular não. E glória a Deus, sabe o que aconteceu, amado? As preocupações sumiram do meu coração. Os problemas foram resolvidos? Não. Mas não tenho nenhuma preocupação mais. Deus é o meu provedor. Ele vai fazer. Você precisa ter esse coração disposto. Pare de calcular. Não tem a ver com um plano. Tem a ver com o caráter de Deus. Abraão, quando ele subiu um monte, ele não tinha noção como ia acontecer. Deus pediu algo muito valioso para ele. Sabe, amado, se você começar a calcular, você vai perceber que o prejuízo parece ser maior do que você pode receber. Se você começar a pensar assim, não, mas eu vou entregar o Isaac, o meu único filho, quem eu amo. Sabe? Quantos Isaques tem dentro do teu coração? Você fala, não Deus, se eu entregar isso, eles vão abusar, ele não vai mudar, fulano não vai se converter, não vai aparecer, não, eu tenho que ser assim. Quando Deus pede algo para nós, querido, Ele não está pedindo algo, tipo assim, se você pensar direito, se você achar que é viável. Não, quando Deus está pedindo algo é porque é uma ordem. Quando Deus fala, muda isso, não é que tem uma outra possibilidade. A única possibilidade é, muda isso. E um coração disposto entende isso. Abraão, mesmo tendo todos os sentimentos, mesmo tendo todas as dificuldades, a carência, ele sobe o Monte Moriá, ele sobe o lugar da entrega, ele vai ali em direção àquilo que Deus está falando com ele. Ele tinha que entregar seu filho começou a questionar, pai, cadê o cordeiro? Cadê a oferta? Nós vamos lá sacrificar. E o que está acontecendo? Uma coisa que Abraão sabia é o seguinte, ele não sabia como seria o plano. Mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso é um Deus que se matar alguém, ele pode ressuscitar. É um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele vira para o filho dele e fala assim, não importa o que está acontecendo, Deus proverá. Então quando Deus te chama para andar, para entregar Isaac, querido, se você não entender no teu coração e não confiar, porque muitas pessoas, e o Espírito Santo fala isso no meu coração agora, muitos aqui têm ouvido isso, sabe que Deus proverá,
mas não tem experimentado disso porque o medo domina, a dúvida domina e te persegue. Deus está mudando isso hoje, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, diga glória a Deus. Sabe, olha uma outra história também. A gente percebe que a Bíblia ela é repleta dessas histórias. Por quê? Porque nós temos que ter o coração convicto no caráter de Deus. Deus não mente, não se arrepende, Ele é bom, Ele é misericordioso. Deus é um Deus de oportunidade, Ele está a todo momento dando uma nova chance para nós. A todo momento o que Deus pensa de você é paz. Deus não fala para você: ei filhão, você errou para caramba, mano, não dá mais não, sai fora, vai embora. Não. O reino é inclusão. Haverá um dia que essas portas serão fechadas, mas hoje não. Hoje Ele está acreditando em você. Hoje Ele está dizendo para você: ei, sabe, você endureceu o teu coração, você fez isso, você saiu, você fez aquilo outro. Não tem problema, eu não estou considerando nada disso. Estou feliz porque você está me ouvindo hoje. Estou feliz porque o teu coração está dizendo assim: olha, é minha chance, é minha oportunidade. Deus sempre está te dando oportunidade, amém? Aleluia! Olha só, 1 Reis, capítulo 17, verso 11, diz assim, sobre a viúva de Serepta. Ela diz assim: indo ela a buscá-la, ele a chamou, o profeta Elias, e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morremos. Sabe, amado, a todo momento nós estamos vivendo com isso. Você vive com esse sentimento que o que nós temos hoje temos um emprego, glória a Deus, mas não sabemos amanhã. Então que trabalhemos hoje, até que venha, até que aconteça. Mas aqueles que têm um coração disposto a ouvir a Deus, eles vivem de uma forma diferente. Eles não vivem segundo as circunstâncias, eles não vivem segundo o que eles têm nas mãos, eles vivem segundo a palavra que sai do seu Senhor. E aí ela falando: vamos morrer. Então Elias lhe disse, Elias aqui representa a palavra de Deus que está saindo. Olha o que Elias falou para ela: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim, para fora, e depois farás para ti e para o teu filho, e aí vai ser assim. O que aconteceu, amado? Na casa dessa mulher não faltou azeite, não faltou farinha. Ela viveu a plenitude de Deus. Por quê? Porque o coração dela se dispôs a confiar, a estar com Deus. Um coração disposto a obedecer. Não importa as circunstâncias que sejam mais miseráveis da nossa vida, mais dificultosas da nossa vida. Coloca o teu coração no Senhor, porque Ele vai fazer todas as coisas na sua vida. Se nós não entendermos isso, querido, dificilmente você vai conseguir andar com o Senhor. Porque Ele quer que você confie nele de todo o teu coração, sem cálculo. Por exemplo, na sua vida financeira, a gente ouve tanta coisa na internet, tantas informações, que parece que até eu digo assim, que eu leio e eu estou vendo aquilo, eu sei da verdade, e eu falo: nossa, isso aqui parece ser diferente da verdade. Sabe, é muito confuso, querido. Há um lixo de doutrinas sendo implantado dentro da nossa mente, do nosso coração, mentiras, de pessoas que estão relativizando a verdade do Evangelho, a vida com Deus, a entrega. Eu vi esses dias um post dizendo assim: se você tem o dinheiro do seu dízimo, mas você tem um aluguel para pagar, ou você tem a conta de luz que está atrasada já 3 meses, está uma desgraça, o que você faz? Aí lá os comentários, muita gente, né? O pastor ladrão, o pastor que tira o sangue das ovelhas, que tira a gordura das ovelhas, que rouba, fala assim: não, você tem que dar o dízimo. E fique com a conta lá, que corte sua luz, que você seja despejado. E quando a gente olha com essa visão, com essa perspectiva, parece realmente que está certo, né? Que o pastor é ladrão, safado, sem vergonha. Mas não tem a ver com o pastor, não tem a ver com ser ladrão, algo tem a ver com a nossa fé. Tem a ver
com a minha provisão, amado? Se teu coração chegou no momento de você pensar assim: Senhor, eu dou o dízimo, oferto ou pago as contas? Ei, amado, você pague suas contas, porque você não tem fé para andar na provisão de Deus. Você não tem fé para andar no dízimo, nas ofertas. Você não tem fé para crer que Deus é o teu provedor. Pague tuas contas. Uma pessoa que tem essas dúvidas no coração, ela não teve revelação de quem Deus é. Então ela fica ali se jogando, ela fica ali, sabe? É verdade, é melhor isso que não sei o quê. Ei, o que nós fazemos neste lugar é por fé. A forma que contribuímos é por fé. Então você fica calculando. Será que se eu der o dízimo, as planilhas, talvez a conta não vai dar? Ei, um coração disposto diz assim: eu confio em Deus como a minha fonte, não numa planilha. Eu não vivo com o salário que eu tenho, lá o meu prolabore é isso, o que eu ganho é X. Não, eu vivo do Senhor, o Senhor é que põe as coisas na minha casa. Na tua vida também, amado. O teu salário não é o teu patrão que paga, não, é o Senhor que deposita na tua conta, Ele faz prosperar. Ei, amado, se você ficar preocupado com essas coisas, você nunca vai andar em fé. Por que eu não compro? Porque na minha conta, na minha planilha não está. Mas eu quero saber o que Deus falou. O que Deus falou? Deus falou para você não comprar? Deus falou para você não fazer? Tudo bem, amém, é Deus. Mas se Deus falou, querido, por que você não fez ainda? Se Deus te chamou para andar nessa fé, por que você não está andando ainda? Na verdade, Deus já te chamou e você começou a andar, mas os ventos vieram, as dificuldades vieram, e o que você fez? A primeira coisa que você rompe é a tua resposta de fé, é a tua resposta de crer. Não, eu tenho que parar com isso aqui, porque isso aqui... Amado, você não está parando de dar dinheiro para a igreja, você está parando de andar na provisão de Deus. Você está parando de dizer: Deus, Tu és o meu provedor, na minha vida não há falta. Olha só, pega aí, sabe... Vamos para outro lado, que esse assunto aqui é chato. Falar de dinheiro é complicado. Vocês fecharam a cara tudinho, meu Deus. Ai. Sabe, um coração que calcula ministerialmente. Deus te chamou para o ministério, sabe? Sabia que Deus te chamou para o ministério? Para a obra dele? Deus não só te salvou, mas Ele te fez um líder, um discipulador. Ele disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai e ensinar a todos a viver segundo a palavra. Cada um de vocês que está sentado aqui, que está me ouvindo, é um discípulo de Jesus e um discipulador de Jesus. É alguém que precisa, que carrega, que vai viver o reino e que tem que evangelizar, que tem que curar, que tem que andar em graça. É claro que cada um de nós vamos andar nos nossos dons. Mas quantas vezes a desculpa de você não viver o ministério é a sua capacidade? Como se fosse capaz você de fazer alguma coisa em relação às coisas de Deus. Se eu prego pela graça. Lembra que nós falamos sobre Paulo? Se eu sou o que sou, sou porque a graça me capacita a ser. A questão é ter uma disposição no meu coração para entender o meu chamado ministerial. A pergunta que eu faço para você, por exemplo, por que tua casa ainda não está aberta para um ponto de pregação, uma CA? Qual é a resposta que você me dá? Sabe por que o seu tempo no teu secreto, você não vira um intercessor em oração? Por que você não intercede por mais vidas, por obra, por mais pessoas, por coisas aqui? Sabe, percebe que se você olhar mesmo para si, você vai colocar várias desculpas hoje. O tempo, os recursos, tudo isso. Sabe, você recebe então um convite, uma direção, um desafio ministerial, mas o coração natural diz: não posso agora, ainda não estou pronto. Sabe, amado, tem pessoas nesse lugar, eu sou muito grato, amados, para os líderes de CA aqui que abriram a sua casa há mais de 10 anos, toda sexta-feira, querido, eles não têm outra vida a não ser pregar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus, sabe, porque com vocês que vão na casa deles, vocês sabem como vocês são bem recebidos, como vocês são queridos e como isso é importante. O problema é, por que você que vive nesse lugar também não faz a mesma coisa?
Ou Deus não te chamou para isso? Sabe como nós vamos crescer como igreja? Sendo que nós não estamos contribuindo ministerialmente. Deus tem chamado você para abrir o ministério, para abrir as portas da tua casa, para que a palavra de Deus seja pregada lá. O que te impede? Sabe o que te impede? Uma sexta-feira que você vai perder durante 2 horinhas, que pessoas vão estar na tua casa. Sabe o que você não quer? É sair do conforto. E esse não é um coração disposto. Nós precisamos começar a mudar isso dentro do nosso coração. Eu duvido que Deus não te chamou para isso. Eu duvido que Deus não te chamou hoje para você perder um pouquinho do seu tempo para falar do amor de Jesus para alguém. Mas nós estamos muito ocupados. Um coração disposto, ele não permite nada ocupar o lugar de Deus. Aleluia. Ele fala, se Deus chama, Ele me sustenta. Não é verdade? Quem tem a casa aberta aí? Deus não tem sustentado você? Você quer fechar esse lugar? Você é obrigado a estar com esse lugar aberto? Mas você quer fechar esse lugar? Ei, querido. Pega a visão. Deus está falando com você. Vamos ampliar isso. Tudo depende de você. Agora é a hora de você dar uma resposta para Deus. Um coração disposto, ele responde a Deus. Ele não resiste. Fala aí no teu coração, Deus, eu vou começar, vou mudar. A minha casa vai ser uma CA. Fala aí. Deus está querendo ouvir isso de você. Ah, mas como? Quem vai? Não sei o que, se eu faço. Ei, Deus está chamando, Ele vai dar todas as condições. Como eu disse, no relacionamento, né, a gente fica calculando, o perdão é perigoso. Reconciliar parece ser arriscado. Eu vou de novo arrumar conversa com essa pessoa. Sabe, algumas pessoas falam assim, como que você aguenta esses caras? Amado, não é que eu aguento, eu só ouço o coração, eu tenho o meu coração disposto a ouvir a Jesus. E a gente tem que amar todos, principalmente aqueles que nos perseguem. Está escutando Deus falar com você? Um coração natural, ele diz, não posso agora. Ele fala assim, mas e se ele fizer de novo? E se ele errar de novo? E se acontecer todas as bagunças de novo? Ei, confiar sem calcular é fazer a sua parte, querido. Se o outro vai ou não vai, é uma outra história. Eu sei que eu tenho paz com Deus. A minha parte eu estou fazendo. É confiar que Deus se encarrega do resto, querido. Então a fé não precisa de garantias. Muitas vezes nós queremos andar em fé com garantia, mas na verdade a fé só precisa de uma palavra. É só Deus falar uma palavra, já acabou. Eu deposito minha fé nisso. É este coração que vai mudar a história. Sabe, quem calcula demais confia de menos. Porque você vai começar a ver que o negócio é loucura. Se um dia eu tivesse parado para calcular aquilo que Deus me chamou para viver, amados, eu não tinha fé suficiente, eu não tinha condições, nem tenho até hoje, de viver o que Deus colocou no meu coração. Mas uma coisa eu sei, quando Ele me chamou, eu falei, eis-me aqui, vamos lá. Aí chegou uns doidos, chegou uns desmiolados, chegou uns loucos. Olha a cara do louco lá. Rocha, Sandy, olha o Everton lá. Aquele lá é o próprio Chaves. Noêmia. O Isaac está por aí? O Isaac, olha lá. Ó. Só gente doida, só gente retardada. Perdão, amados, eu amo vocês. Carla. E fora um monte aí. Ana lá. Ó. Agora tem filho, casado, está uma benção, né? Mas assim, gente, era tudo retardado. E glória a Deus, porque a gente tinha todo esse povo que acreditava em outro retardado também, entendeu? Amém? Mas eu estou brincando, nada de retardado, a gente sabia no que a gente estava fazendo. Um dia, eu estava em outro ministério, a irmã Maurina está ali, eu lembrei, o Senhor me lembrou, ela virou para mim, apóstolo, eu tive uma visão, um sonho com você. Não, apóstolo não, Fabiano, eu era diácono na igreja, não tinha nada de pastor.
Na verdade, não era nada, né? Era só um servo. E glória a Deus. E ela falou assim, Deus me mostrou um baú. Eu não esqueço, irmã, até hoje. Faz mais de 20 anos isso, tá? Deus me mostrou um baú. E nesse baú tinha a primeira espada, era a tua. Ela era muito reluzente. Mas tinha muitas espadas nesse baú. E você começou a distribuir essas espadas. Muito grande. E aí Deus trouxe o entendimento que isso era a capacitação de um grande exército que Deus estava colocando nas nossas mãos. E eu não tinha noção de nada do que Deus ia fazer. Sabe o que eu fiz? Meu coração está disposto, Senhor, se é a tua vontade, amém. E ela falou, não só isso, mas Deus também me mostrou uma árvore muito grande e muitos frutos lindos, e vocês escolhiam frutos belíssimos. Vocês quem? Aí ela falou, você e teu irmão. Eu falei, eu e meu irmão? Mas meu irmão está fumando maconha agora lá no 15. Meu irmão está fumando maconha no 15, como que vai ser eu e ele? Amados, eu falei, amém, obrigado Jesus, porque meu irmão está salvo. Aonde está o Paulinho hoje? Se eu parasse para olhar para aquela lógica, eu não tinha capacidade para formar um exército, nem eu sabia cuidar de mim. Eu não ia acreditar no meu irmão, porque meu irmão era um maconheiro dos bons. Eu fui o professor dele a fumar maconha. Então, amado, quem calcula demais confia de menos. Você precisa dar uma resposta rápida ao Senhor, senão o medo começa o medo começa a entrar no teu coração. Ele começa a trazer dúvidas, ele começa a trazer questionamentos. Um dia Deus estava comigo, eu já falei isso aqui, mas só para vocês entenderem. Eu falei, Senhor, eu vou tomar ceia, não tenho nada de errado. Ele falou assim, o problema é que você está namorando escondido. Eu na hora eu falei assim, vixe, e agora, o que eu faço? Tá bom, Senhor, eu vou entregar o namoro. E ponto. Eu não fiquei lá, não vou ter mais o carinho dela. Nossa, eu vou ficar sozinho, eu vou sofrer, eu vou ficar... Se eu ficasse aqui, eu não ia obedecer a Deus. Ia entrar vários sentimentos no meu coração que iam impedir eu de obedecer a Deus. O dia que Deus pediu o meu cigarro, eu não fiquei lá assim, mas eu gosto tanto. Isso aqui... Para! É por isso que você não consegue viver. Porque você está se relacionando com aquilo que não é para se relacionar. E o seu relacionamento tem que ser com o Pai, com a vontade dEle. Aqui, amado, você vai começar a resolver os seus conflitos sentimentais. Eu estou magoado. Para de se apegar à tua mágoa, aquilo que te machucou. Se apega a Deus, cara. Ei, põe teu coração ali para se dispor a fazer a vontade do Pai. Para de ficar cheio de mimimi. A minha igreja não é boa. O meu pastor não prega assim. Não é desse jeito. Ei, Deus está falando com você pessoalmente. Sabe, confiar sem calcular é a matemática do céu. Nós obedecemos primeiro, para depois entender o processo. Primeiro obedece, entende depois. Se Deus mandou, querido, é o suficiente. E eu acredito que Deus mandou você estar nesse lugar fechado aqui, amém? Então o restante Ele vai acrescentar na tua vida. Terceiro ponto, e eu acho que eu já estou demorando. Vou tentar dar menos exemplo, tá? Sentir, mas avançar. Talvez é estranho isso, né? Então, o primeiro ponto é não endurecer o coração, né? Ouvir sem endurecer. Segundo ponto, confiar sem calcular. Terceiro ponto, sentir, mas avançar. Mateus 26 vai explicar o que é isso. O que eu quero dizer com sentir, mas avançar? Mateus 26, verso 38 diz assim: então lhes disse, Jesus está aqui falando aos seus discípulos, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Sabe, uma coisa que nós achamos que não podemos ter são sentimentos de medo, de dúvida,
desses sentimentos começarem a, de alguma forma ali, se tem um sentimento, então eu tenho que me posicionar no sentimento. Jesus, ele está pronto para viver a maior entrega da sua vida, a maior renúncia da sua vida, e ao ponto dele sentir uma tristeza tão profunda, querido, uma dor tão angustiante. É algo que nós não conseguimos explicar. A palavra de Deus diz que ele suava gotas de sangue, o suor era uma agonia. Você já teve uma febre de 39 graus, onde seu corpo começa a tremer, que você não consegue se controlar, que você acha que você vai morrer, um desespero começa a tomar conta de você. Jesus estava vivendo isso, sentindo isso, numa agonia profunda. Ao ponto dele, ele está falando isso para os discípulos dele, ele está dizendo isso para aquelas pessoas que ele era o líder, que ele inspirava, que ele encorajava. Ele está dizendo: hey, olha, eu estou sofrendo, tenho uma dor, e eu preciso de que vocês me ajudem, eu preciso que vocês orem comigo, vigiem comigo. E nesse momento Jesus, ele segue adiante. E ele fala assim: ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, ter um coração disposto não é nunca sentir medo. Uma pessoa que tem um coração disposto, ele não está blindado de sentimentos. Mas uma coisa é certa: ele não permite que o medo o detém. Ele não permite que os sentimentos o parem. Tudo isso que nós falamos, os testemunhos que eu dei aqui, em todos os momentos houve medo, houve sentimentos, houve angústia dentro do meu coração. Eu lembro quando nós estávamos construindo esse lugar aqui, teve um momento que eu fiquei sozinho aqui e eu falei assim: Senhor, por que eu fiz isso? Por que eu odeio a tua palavra? Estava bom lá. E agora eu estou na metade do caminho, não tenho como voltar, não tenho nem como ir para frente. E meus olhos se encheram de lágrimas, e ali eu derramei minhas lágrimas na presença do Senhor. E eu chorei. Mas que seja feita a tua vontade, Senhor, vamos continuar. Eu lembro que naquele dia nós não tínhamos mais dinheiro, recursos para poder construir aqui. E isso aqui estava ainda em ruínas, o piso estava quebrado. A gente alguns que trabalharam comigo sabem, Rocha, Dudu, João, muitas pessoas que andaram aqui constantemente. Foi um tempo que Deus deixou o Rocha desempregado, o Rocha me ajudou muito, o Dudu também. E nós estávamos aqui fazendo as coisas. Mas o medo e a incerteza falaram assim: pronto, perdi tudo, não tem como começar, vamos ter que começar do zero. E amém, glória a Deus, vamos então começar do zero. E o Senhor falou naquele dia para mim assim: pega o que tem que fazer aí, ó, e pega. Tem um pouquinho de massa ali, tampa os buracos, tem os pregos para pegar na parede, prega os pregos. Faz o que tiver que fazer, gasta tudo. E nós fizemos como o Senhor nos direcionou, segundo a sua palavra. Naquela mesma noite, quando acabou tudo, eu falei: pronto, Senhor, amanhã nós não temos o que fazer mesmo. Está tudo arrumado, não tem um tijolo para sentar, não tem um buraco para tampar, não tem nada para fazer. Naquela noite, uma irmã nossa aqui, querida, está aqui com a gente. Eu não só vou falar o nome dela para não expor ela, mas ela chegou com um envelope grandão, assim, cheio de dinheiro, irmão. Falou: pastor, estou aqui, ó, mais coisa. Sabe? E aí não parou, cara, e não parou. E para a glória de Jesus, nós estamos já há mais de 8 anos aqui, acho que 7 a 8 anos, vivendo aquilo que Deus tem para nós. Sabe, sentir não pode nos abater. Ter um coração disposto não é estar blindado de emoção, mas é não deixar com que elas decidam o seu destino. Não deixe teus sentimentos dar destino a você. Você pode sentir medo, dor, raiva, desânimo, mas um coração disposto, ele não faz morada nas emoções. Então não fique parado nas suas emoções. Não deixe suas emoções atrapalhar você. Faça a escolha pela vontade de Deus. O que importa é a vontade dele.
Sabe, quando você se sente sobrecarregado, você quer parar, você quer sumir, você quer dormir uma semana e se escondendo, fazer um buraco que nem uma avestruz e meter a cabeça lá dentro. Não quero falar com ninguém. Esses são sentimentos que nos rodeiam. Mas nós, que temos um coração disposto, nós decidimos nos levantar, nós decidimos elevar as nossas vozes aos céus e gritar bem alto: o meu socorro vem do Senhor, eu não vou ficar calado, eu não vou parar a maneira que eu adoro, não vai ser sentimentos, não vai ser coisas que vão me abater, eu ainda vou gritar com muita convicção. Sabe, queridos, uma coisa que queima no meu coração, é que quando você entra nesse lugar, quando nós nos unimos como igreja, quando a nossa canção começa a subir ao céu, não permita que os seus sentimentos te atrapalhem a exaltar esse Deus. Porque é nesse momento que a gente vai ter vitória, é nesse momento que nós vamos conquistar, é nesse momento que nós vamos posicionar o nosso coração no lugar certo em fé e vamos adorar o nosso Deus que vivo está, que permanece para sempre, que é fiel, que é bom, que a gente pode confiar nele. Sabe? É mesmo quando nós estamos cansados, este é o melhor lugar que eu posso estar. Porque aqui eu sou renovado. Eu não quero, ninguém aqui é obrigado a estar aqui. Mas, de verdade, amado, não existe outro lugar nessa terra que eu quero estar, a não ser ouvir aquilo que Deus tem para mim. Lugar onde Ele é adorado. Lugar onde Ele é anunciado. Lugar onde nós falamos dele, onde pessoas amam ele, onde as pessoas falam sobre ele. É esse lugar que eu quero viver e quero estar. E se aqui é um desse lugar, toda vez que esse lugar estiver aberto, eu quero estar aqui. Isso não é sacrifício para mim. Isso é a minha vida com Jesus. Não é porque eu sou um pastor. Antes de eu era uma pessoa comum. E todos os dias eu estava neste lugar. Sabe por quê? Porque o dia que eu deixei meu lugar longe de Jesus, o mundo quase me destruiu. Eu quase fui ceifado. Quase que as drogas me matou, quase que a vida, que é uma curtição, que as pessoas pensam que é o melhor, me levou para um naufrágio. Mas aqui eu encontrei segurança. Aqui eu encontrei verdade. E eu sou a pessoa mais feliz nesse lugar aqui. Sabe, quando o medo bate na tua porta, você pensa: e se eu fracassar? E se der errado? Mas aquele que tem um coração disposto, ele avança dizendo: o justo vive da fé, querido. Nós não paramos por isso. Sabe, a minha fé está no caráter de Deus e não no cenário que está acontecendo. A minha vida não é as coisas que estão acontecendo ao redor que determina quem eu sou. E esses dias as meninas estavam cantando uma canção e na canção dizia assim que esse não era o nosso fim. E como eu pude, em algum momento, deixar um sentimento de dizer: Senhor, eu acho que acabou. Senhor, eu acho que daqui para frente não vai mais. Eu não lembro como é a canção. Alguém pode me ajudar? Como eu me esqueci do que fizestes por mim. Sabe, como que nós permitimos esquecer o que Deus fez por nós? Como nós deixamos as circunstâncias, os cenários, a dor, a enfermidade, a pobreza apagar o que Deus fez por nós. A obra redentora de Deus é completa, perfeita. Morramos por fé, vivemos por fé, andamos por fé. Mas não voltamos para trás. Não é o nosso fim. O nosso coração precisa estar disposto a crer nessa verdade. Sabe,
Quando servir pesa, quando fazer a obra pesa, você está servindo com o coração ferido, sabe, sem reconhecimento, cansado. Mas aquele que tem o coração disposto a servir, ele serve a si mesmo, porque a sua motivação é muito maior do que qualquer aplauso, de qualquer validação. Nós continuamos acreditando nele. A minha motivação é Jesus. Sabe, quando a vontade da carne começa a gritar, você quer se vingar, você quer se isolar, você quer se justificar, você quer brigar, mas o Espírito Santo, ele sussurra no nosso coração, e ele diz, escolhe o caminho da cruz. Nós escolhemos a cruz. Sabe, é mesmo sentindo tudo, você escolhe o caminho certo. Existe uma cruz. Sabe, Jesus, ele suou sangue, ele ficou angustiado, ele sentiu tudo isso, mas isso não o parou. Ele continuou avançando, porque ele confiava em Deus, o seu Pai. E nós não podemos deixar os sentimentos nos parar, nós não podemos deixar as angústias, as decepções nos parar. Nós precisamos avançar. O reino dos céus está próximo, está entre nós. Deus está fazendo agora. Sentir é humano, mas avançar é a nossa fé sendo viva, ativa, real. Não importa. Então quem vive pelo Espírito não é quem não sente. Quem vive pelo Espírito é quem não se entrega ao que sente. E isso nós precisamos colocar como pauta em nosso coração. Quem vive pelo Espírito não entrega aquilo que se sente. Coração disposto não espera paz emocional, ele se move pela direção de Deus. Nós não estamos esperando caminhos de paz, caminhos bons, nós estamos movendo por aquilo que Deus nos chamou para viver. É essa disposição do nosso coração. Então não existe fé, amado, sem conflito. Para que você vai ter fé em algo que é real, que é fácil, que é tangível, que você está vendo? Não precisa ter fé para você acreditar que isso aqui é um celular. A fé é necessária ser aplicada e vivida nos conflitos da nossa vida. Então, não existe fé sem conflito, existe fé que avança no conflito. E 4, para nós finalizarmos e fecharmos. Amar a vontade de Deus mais do que a própria paz. Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sabe, obedecer a Deus nem sempre trará conforto. Amém? Mas sempre trará propósito. Nós não andamos por necessidade. Quem busca conforto, busca necessidades. Você só vive por aquilo que você está precisando. Quem busca propósito, encara os confrontos da vida para ser transformado. Porque existe um propósito para cada um de nós. Significa colocar o que Deus quer acima do que você sente, deseja ou que você teme. É amar a vontade de Deus acima do conforto teu. É amar a vontade de Deus acima da sua imagem. É amar a vontade de Deus acima das tuas lógicas. É amar a vontade de Deus acima até da tua própria paz. Deus está acima disso. A cruz aqui não é sofrimento. Aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz. Não é viva uma vida de sofrimento. A cruz não é sofrimento, é uma entrega da nossa própria vontade. Então Jesus está dizendo, pegue sua cruz, pegue sua vontade. E negue a si mesmo. Isso é amar a Deus acima das nossas próprias vontades. Um coração disposto ao Senhor, ele ama a Deus acima das suas próprias vontades. É amar tanto a Deus que você está disposto a morrer.
para si mesmo todos os dias da sua vida. E é assim uma pessoa que tem um coração disposto a Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 24 diz assim: pela fé, Moisés recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado como povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado por um breve tempo. Então, pela fé, Moisés tinha tudo no Egito. Tinha riqueza, era reconhecido, tinha prestígio, tinha segurança, mas ele abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus, mesmo sem saber o caminho todo. Outros homens também têm feito isso. O coração disposto, ele sempre diz assim: o que o Senhor quer é mais importante que o meu orgulho. Então, todas as vezes que você estiver diante dessas situações, a única coisa que vai parar você de não ter disponibilidade, de ter um coração disposto, é o teu orgulho, querido. É a tua vontade. Sabe, você sente medo de retroceder, mas ama mais a vontade dele do que sua própria zona de conforto. Essa é uma pessoa que tem um coração disposto. Sabe, tudo que eu estou falando aqui parece inseguro, mas a vontade de Deus é mais valiosa do que qualquer segurança que a gente possa ter. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei em que lugar está teu coração, mas como Deus está falando desde o começo hoje, Ele está te chamando para reposicionar o teu coração. Ele está te chamando para um alinhamento. Ele quer tirar teu medo. Ele quer quebrar as correntes que têm prendido você dentro dos teus sentimentos. Ele quer te ensinar a viver coisas, amado, que se você calculasse, nunca você viveria. Ele quer te levar a andar sobre as águas. Ele quer te fazer, sabe, ver o sobrenatural, ver o propósito, começar a ter sentido no teu coração. Mas para isso nós precisamos dispor o nosso coração a crer nisso. Nós precisamos dispor o nosso coração, sabe, a se entregar a Ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Escute o Espírito Santo te chamando hoje. Quem ama a vontade de Deus aceita perder para o mundo para ganhar para Deus. Você não está perdendo, querido. Você está ganhando para aquele que ninguém pode tirar aquilo que é teu. Seguir Jesus não é andar com um mapa, não é andar com um GPS. Seguir Jesus é andar segundo a sua voz, é ouvir a sua voz. A cruz não é um sinal de castigo, é um sinal de alguém que ama mais a vontade do Pai do que o próprio bem-estar. Permita o Espírito Santo olhar para o teu coração nessa noite. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui, Jesus. Chame a atenção dEle com o teu coração. Chame, Ele quer te ouvir, Ele quer visitar você. Ele quer te encorajar nessa noite, Ele quer renovar. Ele quer restaurar teu coração. Ele quer posicionar você no lugar que Ele te chamou para estar. Ele quer pegar em tuas mãos e te fazer caminhar com Ele. Se você reconhece isso, querido, se você reconhece que as intenções tuas estavam invertidas,
Se você reconhece que hoje você necessita desse coração disposto, eu vejo o Espírito Santo visitando o nosso coração. Eu vejo Ele queimando, eu vejo Ele tocando a tua vida, eu vejo Ele te transformando, eu vejo Ele fazendo novas coisas, mudando as vontades, tirando o medo, quebrando as cadeias. O que você precisa é acreditar. O que você precisa dizer é comigo isso, Deus. É para mim essa palavra. É para meu coração. É a minha história. E hoje eu quero me realinhar. Eu quero me restaurar. Eu quero experimentar disso. Ei! Deixa o Espírito te tocar, querido. Responda ao Espírito, responda ao Espírito. Ele está te chamando. Há uma voz que te chama. Há um exército de Deus sendo formado nessa noite. Há um alinhamento da parte do Senhor. Eu vejo o Espírito Santo tocando vocês que estão aqui na frente, tocando a igreja que ainda está com medo, que ainda está duvidoso. Mas com vocês eu vejo as vestes de vocês. Eu vejo o Filho, o Espírito de Deus mudando as vestes, adornando a noiva de Jesus, a noiva de Jesus, a noiva de Jesus, a noiva de Jesus, com vestes brancas, com vestes limpas, tirando a sujeira, tirando as mentiras, tirando aquilo que te ofendia. Oh, shakatarabarabashai. Eu vejo o Espírito Santo trocando as vestes, te fazendo noiva adornada, noiva adornada, noiva adornada, amada, 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 amada. Xarabarabababaçô. Há uma aliança, há uma aliança, há uma aliança, há uma aliança. Ele está estabelecendo aliança, Ele está restaurando a aliança. Oh, Rabaxerebacai. Eu escuto, eu vejo Jesus abrindo os olhos de vocês. Eu vejo o coração de vocês sendo fortalecido nessa noite. Eu vejo o coração de vocês sendo posicionados. E esse coração que Deus está agora formando, renovando, restaurando dentro de você, não é um coração que se baseia nas coisas naturais dessa terra. É um coração que está disposto a morrer por Jesus. É um coração que está disposto a viver para Ele, para a glória dEle. Eu vejo um coração lindo, batendo, pulsando, bem vermelho, cheio de sangue, cheio de vida, e uma coroa nesse coração. Eu vejo Deus restaurando a tua autoridade. Eu vejo Deus restaurando os teus sonhos. Eu vejo Deus mudando os teus planos. Eu vejo Deus fazendo a obra dEle poderosa sobre a tua vida, igreja. Você é a noiva querida, imaculada e amada. E essas palavras são sobre você, sobre a tua vida, sobre quem você é. Recebe isso no teu espírito, recebe isso no teu coração. Ei, recebe isso no teu coração. Você tem um coração que se dispõe a ouvir, a amar, a obedecer a Deus acima de todas as coisas. Espírito de Deus, agora renova com fogo. Toca, 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 toca. Eu sei que tudo que eu falei aqui, eu vivo isso todos os dias. E Deus tem falado no meu coração que Ele está chegando um momento disso tudo explodir e nós não termos controle daquilo que Deus vai nos levar a viver. E muitas vezes eu fico lutando para que eu não olhe para os sentimentos dentro de mim. Porque, como eu disse, nós somos humanos e o problema não é sentir, o problema é continuar avançando. Mas agora, nesse momento, eu olhando para vocês aqui, eu olhando para o coração de vocês, eu sentindo o que Deus está fazendo no coração de vocês, eu consigo ver essas promessas, o explodir, o boom deste lugar acontecendo. Eu consigo ver Deus nos levando uma multiplicação, uma entrega, uma vida verdadeira com Deus. Há uma geração aqui de jovens que vão fazer a diferença. Há uma geração de casais, de homens, de mulheres que irão fazer a diferença. E Deus hoje coloca um fogo em teu coração.
Ele coloca um renovo sobre você, uma nova vontade, uma nova fome, um novo desejo. E isso vai começar como uma bola de neve. Ele vai começar pequenininho, mas daqui a pouco vai tomar proporções tão grandes que será impossível parar aquilo que Deus vai fazer através de você. E o que você precisa, a única coisa que você precisa é colocar o teu coração disposto a crer nisso, disposto a crer nessa verdade. Amém? Recebe isso no teu espírito, recebe isso para a tua vida, recebe isso para a tua história. Deus está mudando o tempo agora, neste exato momento. Há uma barreira, há uma fortaleza, uma parede, um dique que tinha umas águas correntezas, e essa parede agora está sendo rompida, está sendo quebrada, e essas águas invadirão o teu coração, invadirão a tua vida, invadirão a tua história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Deus fala, quando a voz de Deus toca o nosso coração, é que aquilo que Ele falou já aconteceu no céu. Já aconteceu no céu. E agora, amados, nós vamos ver se materializar nesse lugar, amém? Na tua vida. Na tua vida. Os sonhos, os propósitos, Deus vai te capacitar em todas as coisas. Disponha teu coração. Pai, nós te agradecemos por essa mensagem. Te agradecemos, Jesus, por aquilo que o Senhor está falando. Eu sei, Pai, que existem profetas aqui nessa noite. Existem, Senhor, aqui palavras para serem liberadas. Existem coisas para que Deus quer entregar, amado. Eu sinto do Senhor que entre os corações de vocês existe algo que Deus quer falar com outras pessoas através da vida de vocês. Não vá embora antes de você entregar isso, amém? Não vá embora, olhe, Deus vai mostrar. Entregue aquilo que Deus está colocando no teu coração. É Ele que está falando. Ele começou hoje na sua vida, Ele começou agora e Ele está fazendo agora. Então não vá embora antes de você entregar algo para Deus, de Deus para alguém, amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós vamos para cá. Pai, nós consagramos nossos dízimos e ofertas. Nós te agradecemos pela generosidade, porque, Senhor, é o suficiente para a gente viver. É aquilo que o Senhor propôs em teu coração. E eu creio, Jesus, que é o suficiente para sustentar essa casa, para sustentar as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que o Senhor continue fortalecendo ela, e que o Senhor continue fazendo essa obra poderosa na vida dela, em nome de Jesus.